Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam estar inundando os nossos corações. Eu começo com uma pergunta, né? Como você escolhe tratar Jesus? A gente pode tratar de muitas maneiras, mas eu estou aqui apontando 3 maneiras que nós podemos escolher. E a escolha é nossa, assim como foi do povo da época dele. Podemos ter 3 atitudes. Podemos fazer 3 escolhas. Podemos rejeitá-lo, podemos ignorá-lo ou podemos aceitá-lo em nosso coração. Eu vou ler um texto que está lá em Mateus 27, de 15 a 17, e depois de 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Então, agora eu vou pular para o versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que sejam crucificados. Oh, desculpa, que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal, que mal. Impressionante isso. Pilatos não acredita, né? Então ele continua: que mal ele fez. Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse povo já tinha testemunhado tantos milagres realizados por Jesus, mas, no entanto, foram influenciados pelos religiosos e então o rejeitaram, chamando e clamando por sua crucificação. Temos que ter muito cuidado com as mais nocivas influências. As pessoas podem influenciar a nossa mente, podem criar sofismas, podem dizer mentiras. Hoje em dia há tantas mentiras na internet que influenciam a mente e o coração das pessoas. Voltando aqui a Jesus e ao povo da sua época, Jesus, por 3 anos e meio, fez bem a todo aquele povo, curou enfermos, ressuscitou mortos, libertou pessoas de espíritos imundos, ensinou sobre o reino de Deus e sobre o seu infinito amor. Mas ainda assim, foram influenciados pelos religiosos, pelos fariseus, e passaram a rejeitar Jesus. Mas há aqueles que ignoraram e ainda hoje ignoram Jesus. Não querem ser confrontados com a sua palavra. Não querem se comprometer com o reino de Deus e com o Rei dos Reis. Sabem que Jesus pode e quer transformar suas vidas, mas têm medo do novo, têm medo do confronto
e prefere, então, ignorar a existência de Jesus. E é incrível que Pilatos, que era o governador romano, ele mesmo não acreditava que estavam preferindo crucificar Jesus a Barrabás, que era realmente um criminoso. Então ele pergunta de novo, ele não entende, mas o que ele fez? Os religiosos da época, os fariseus, diziam que Jesus tinha blasfemado. Por que tinha blasfemado? Porque perdoava pecados, porque dizia que ele era um só com o Pai. Esses eram os pecados de Jesus, segundo os fariseus daquela época. Eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias, porque Jesus não queria destruir o Império Romano. Porque Jesus dizia: meu reino não é desse mundo. Mas eles achavam que o Messias iria ser conclamado rei para destruir o Império Romano, mas Jesus dizia: não, eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo. Ele queria pregar um outro reino, um reino de luz, um reino de paz, um reino de justiça e equidade. E ele não queria ter um poder político, ele queria ter o poder, ele queria e tinha o poder vindo do Espírito Santo. Esse poder é que Jesus nos ensinou a ter. Mas os fariseus, os religiosos, não queriam. Queriam que ele tivesse um poder político para libertar Israel do poder romano. Até hoje, há pessoas que pensam assim. E aí ficam com suas mentes contaminadas, com tanta mentira, com com tanta influência que não vem do Senhor, não vem de Jesus. Mas há aqueles que o aceitam como seu único e suficiente Senhor e Salvador, querendo aprender com ele, desejando estar aos seus pés, a exemplo de Maria, irmã de Marta e Lázaro, que enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas, Maria estava sentada aos pés do Mestre, ouvindo o que ele tinha a lhe ensinar. Maria tem grandes coisas a nos ensinar, porque ficar aos pés do Mestre é compreender e desejar os seus ensinamentos. O ensinamento do único Deus vivo e verdadeiro, aquele que cura, que restaura, que transforma, que ensina e salva, nos dando uma nova vida, uma nova identidade, uma vida em abundância e a plenitude de alegria e de amor. Essas são pessoas que desejam uma nova vida. Lá em Gálatas 2, 19 a 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Então, o apóstolo Paulo passou por duas dessas atitudes. Primeiro, ele rejeitou Jesus e todos os seus seguidores, perseguindo-os. Ele perseguiu a igreja.
Ele estava ali liderando a morte de Estevão. Mas quando ele teve a sua primeira experiência com Jesus, ele se rendeu aos seus pés e teve a sua vida completamente transformada. Ele teve uma nova vida, uma vida dada por Jesus, e a vida dada por Jesus muda a nossa identidade. Ele não era mais perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido. Nós podemos passar por essas duas primeiras atitudes, alternando entre elas, ora rejeitando o mestre, ora o ignorando, para não sermos confrontados nem impelidos a mudar de vida. Mas quando temos uma experiência com o Senhor, só desejamos aceitá-lo em nosso coração para termos nossa vida transformada, restaurada e salva por Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, a minha oração por mim e por você é que escolhamos a melhor parte, como fez Maria, ficar aos pés de Jesus, aprendendo com Ele e o acolhendo em nossos corações para termos uma vida plena de amor, paz, alegria e justiça no Senhor. Minha oração por mim e por você é que, a exemplo do apóstolo Paulo, possamos crucificar o nosso eu na cruz do Calvário, para que Cristo possa viver em nós, nos transformando e nos trazendo essa alegria de poder dizer como Paulo: não mais eu, mas Cristo viva em mim. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.